Você já parou para pensar no poder que existe em simplesmente dizer não ao que o seu corpo tanto deseja? Em meio a um mundo repleto de distrações, prazeres imediatos e intermináveis compromissos, existe uma força surpreendente e transformadora em escolher o caminho da renúncia. O jejum é esse ato de entrega que, apesar de parecer um sacrifício, revela a profunda verdade de que nossa maior fonte de sustento, de força e de renovação reside em Deus. Quando decidimos jejuar, não estamos apenas abrindo mão da comida ou de certos confortos, mas estamos, de forma consciente, declarando que o Senhor é, e sempre será, nossa suprema prioridade, aquele em quem confiamos para suprir todas as nossas necessidades. Desde os tempos mais remotos, a Bíblia nos mostra homens e mulheres que abraçaram o jejum como um instrumento de comunhão íntima com o Criador. Pense em Moisés, que permaneceu 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, afastando-se do mundo para receber as instruções divinas. Pense em Davi, cujos salmos transbordam de arrependimento e busca pela face de Deus. Pense, sobretudo, em Jesus, que antes de iniciar seu ministério, jejuou no deserto durante 40 dias, preparando-se espiritualmente para enfrentar as tentações e abraçar a missão que transformaria a história da humanidade. Esses momentos de jejum não foram meramente rituais ou práticas antiquadas, mas sim verdadeiros portais para um reencontro profundo com o Pai Celestial, onde, ao silenciar o barulho do mundo, nossos corações se alinham ao ritmo da vontade divina. O jejum não muda Deus, mas muda a nós. Ao escolhermos abrir mão de algo que é fundamental para nossa existência física, enviamos uma mensagem clara. Reconhecemos que nossa força não vem da saciedade momentânea, mas sim da presença viva e poderosa de Deus em nossa vida. Quando o estômago ronca, não é apenas a fome física que nos atinge, é um lembrete constante de que estamos dispostos a abandonar as seguranças e os confortos deste mundo para experimentar uma comunhão mais pura e intensa com o Espírito Santo. É nesse exato momento que a alma se liberta das amarras da dependência humana e o nosso ser inteiro começa a vibrar em sintonia com o que é eterno. Em muitas passagens, a importância do jejum é exaltada de forma vibrante. Lembre-se das palavras contidas em Mateus 17:21, onde se diz: "Mas esta casta não se expulsa senão pela oração e pelo jejum." Embora em algumas traduções modernas esse versículo apareça em notas de rodapé, gerando debates e controvérsias sobre sua autenticidade, a essência dessa mensagem permanece inabalável. Há momentos em que as batalhas espirituais exigem mais do que simples palavras ou orações automáticas. É preciso renunciar ao mundano para que possamos abraçar o sobrenatural. É preciso jejuar para que o invisível se torne visível. É preciso abrir mão do palpável para experimentar a intensidade do toque divino. Imagine a cena, você imerso nas preocupações diárias, sentindo o peso de uma rotina que mal lhe permite pausar para respirar, mas mesmo assim, encontra um tempo para se voltar para Deus. Ao iniciar o jejum, cada minuto sem alimento se transforma em uma oportunidade única de introspecção, em um convite irresistível para uma conversa íntima com o Pai. Nesse tempo de privação, o que poderia parecer uma fraqueza física se torna, na verdade, uma fonte de fortalecimento espiritual. É como se, a cada instante de abstinência, o corpo se lembrasse que não pertence a este mundo, mas é o templo de um Deus que deseja restaurar, renovar e transformar cada célula do nosso ser. E não pense que o jejum se resume apenas à abstenção dos alimentos.
Em tempos em que somos constantemente bombardeados por informações, imagens e estímulos, o verdadeiro jejum pode e deve também incluir a renúncia ao excessivo consumo de mídia, das redes sociais, do entretenimento vazio que tantas vezes nos afasta da essência da vida. Ao silenciar o ruído digital, abrimos espaço para que a voz suave e poderosa do Espírito se faça ouvir. É nesse clima de silêncio, nesse ambiente de entrega e rendição, que as barreiras internas começam a ceder e descobrimos uma clareza quase sobrenatural, uma percepção aguçada para discernir a vontade de Deus em meio a tantas vozes conflitantes. O jejum é, portanto, um ato revolucionário. Ele desafia o conformismo de uma sociedade que celebra o excesso, a rapidez e a satisfação instantânea. Em contraste, o jejum nos convida a desacelerar, a valorizar o que realmente importa e a confiar que cada momento de sacrifício é, na verdade, um investimento na eternidade. Ao abrir mão do que é passageiro, demonstramos nossa disposição de buscar o que é eterno, de colocar nosso coração nas mãos do Criador e de reconhecer que somente Ele pode preencher o vazio deixado pelos prazeres efêmeros deste mundo. Há uma beleza profunda na disciplina do jejum. Ela não é fruto de uma tradição imposta, mas de um encontro genuíno com o divino. Cada ato de jejuar é uma declaração de amor e dependência. Cada momento em que as vontades da carne são refreadas é um passo dado rumo a uma intimidade maior com o Senhor. E é justamente nessa intimidade que a verdadeira transformação acontece. Ao nos despirmos das camadas de orgulho, ambição e egoísmo, nos encontramos diante de um Deus que não espera nada menos que o nosso coração entregue, disposto a buscar e a ser transformado. Em nossos momentos de fraqueza e vulnerabilidade, o jejum surge como um escudo poderoso, um instrumento que nos fortalece para enfrentar as adversidades e as tentações que se interpõem em nosso caminho. Ele nos ensina a importância da paciência, da perseverança e, acima de tudo, da fé inabalável. Quando o corpo sente a fome, a mente se abre para as reflexões mais profundas e o espírito se torna mais receptivo às verdades divinas. É nesse estado de gratidão e entrega que percebemos que cada instante de privação é, na realidade, uma oportunidade de renovação e de encontro com o propósito maior que Deus tem para a nossa vida. Muitos podem se perguntar se o jejum é apenas um mero ritual, algo que deve ser realizado de forma mecânica e sem entendimento. Mas a verdade é que o jejum é muito mais do que uma prática externa. Ele é uma expressão sincera de um coração que anseia por uma conexão íntima com o Criador, uma declaração de que, mesmo em meio às dificuldades, preferimos estar na presença de Deus, a nos satisfazer com o que é efêmero. Ao jejuar, permitimos que a nossa alma se reconecte com o que é real, com aquilo que transcende as barreiras do tempo e do espaço, e que tem o poder de transformar não apenas a nossa vida, mas toda a nossa existência. Em um mundo onde a rapidez e a superficialidade imperam, o jejum nos convida a mergulhar em uma experiência que exige paciência, disciplina e, sobretudo, uma fé verdadeira. Ele nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, a reconhecer nossas fraquezas e a buscar a força que só pode vir do alto. Cada dia, sem o alimento ou sem as distrações que nos afastam do divino, é um dia de renovação, em que o nosso ser é lapidado e moldado segundo os padrões de um amor que ultrapassa todo o entendimento. Quando nos entregamos ao jejum, não estamos apenas resistindo à tentação de satisfazer desejos momentâneos. Estamos, na verdade, criando um espaço sagrado dentro de nós. Um lugar onde a voz de Deus pode ecoar de maneira clara e transformadora. É nesse silêncio autoimposto
que descobrimos as respostas para as perguntas que nos assombram, que encontramos direção para os caminhos que se apresentam e que experimentamos a paz que excede todo o entendimento. A sensação de privação temporária se transforma em uma profunda sensação de plenitude, pois aprendemos que a verdadeira satisfação não está na abundância de alimentos ou de distrações, mas na presença constante de um Deus que nos ama e nos guia. Ao optar pelo jejum, decidimos quebrar as correntes que nos prendem a um estilo de vida dominado pelo imediatismo e pelas superficialidades. Escolhemos, de forma consciente, renunciar ao conforto momentâneo para abraçar uma realidade em que a nossa alma é alimentada pelo Espírito e não apenas pelaquilo que é terreno. Essa decisão não é apenas um ato de obediência ou de disciplina, mas uma revolução interna, uma transformação que reverbera em cada aspecto de nossa vida. É uma escolha corajosa que requer determinação e fé, mas que, ao ser vivida com sinceridade, revela um poder inimaginável, o poder de transformar a nossa existência e de nos reconectar com aquilo que é verdadeiramente eterno. O desafio do jejum é simultaneamente íntimo e universal. Ele é pessoal, pois cada um de nós tem suas próprias batalhas, seus próprios demônios e suas próprias limitações. Mas é também coletivo, pois ao nos engajarmos nessa prática, fortalecemos não apenas a nossa relação com Deus, mas também nosso compromisso com uma comunidade de fé que clama por transformação. Nas igrejas de antigamente, antes de decisões importantes, líderes e fiéis se reuniam em períodos de jejum e oração, criando um ambiente de profunda comunhão com o divino. Essa prática, que transcende as barreiras do tempo, nos mostra que o verdadeiro poder do jejum não está no ato isolado, mas na construção de uma vivência comunitária pautada na fé, na esperança e na busca incessante pelo reino dos céus. Vivemos em uma era em que a tecnologia e o ritmo acelerado da vida parecem dominar todos os aspectos da nossa existência. No entanto, em meio a tantas inovações e facilidades, o jejum se apresenta como um antídoto poderoso contra a distração e a superficialidade. Ele nos relembra que, para alcançar a verdadeira transformação, é necessário cultivar momentos de silêncio, de introspecção e de conexão espiritual. Ao abrir mão de determinadas comodidades, abrimos espaço para que o Espírito Santo flua livremente em nosso interior, despertando talentos adormecidos, curando feridas emocionais e nos direcionando para os propósitos mais elevados que Deus tem para cada um de nós. O valor do jejum reside exatamente na sua capacidade de nos desafiar a ir além daquilo que é confortavelmente conhecido. Ele não se trata de uma prática de autornegação pelo simples fato de negar a si mesmo, mas de uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e de transformação. Quando o corpo exige o alimento e a mente clama por distrações, o jejum nos força a olhar para dentro, a encarar nossas fragilidades e a buscar naquela quietude a verdadeira fonte de vida. É na renúncia que encontramos a verdadeira liberdade. É na privação que descobrimos a plenitude. É no silêncio que ouvimos a melodia divina que nos chama para um relacionamento mais profundo e autêntico com o nosso Criador. A prática do jejum pode, por vezes, parecer desafiadora, até mesmo contracultural, principalmente para aqueles acostumados com a gratificação instantânea e com o conforto dos hábitos diários. Mas é exatamente nesse contraste que reside a sua beleza. Ao renunciar temporariamente aos prazeres efêmeros, permitimos que o Espírito penetre em nossos corações e que a mensagem divina se revele com toda a sua intensidade. Esse período de austeridade, longe de ser um castigo, é uma celebração da nossa disposição de nos aproximar de Deus com um fervor renovado,
permitindo que Ele nos transforme de dentro para fora e nos conduza a um caminho de luz e de verdade. O verdadeiro jejum é uma declaração de fé, uma afirmação de que não nos conformamos com o que é passageiro, mas que almejamos o que é eterno. Ele é o grito silencioso do coração que sabe que, apesar das dificuldades e dos desafios, há um Deus que nunca falha, que nos sustenta em todos os momentos e que, em seu amor infindável, nos convida a experimentar a profundidade de sua graça. Cada gota de suor, cada instante de fome, cada segundo de abstinência torna-se, assim, parte de uma sinfonia de transformação, onde a melodia divina nos guia para além das limitações humanas, abrindo as portas de um reino onde a paz, a esperança e o amor são abundantes. Ao se render ao jejum, você não está apenas cumprindo uma prática antiga, você está se entregando a uma jornada que transcende o físico e toca o espiritual de maneira irrevogável. É um chamado para abraçar a verdade de que mesmo quando o corpo clama por satisfação, a alma anseia pela presença de Deus, pela comunhão com aquele que nos criou e nos sustenta. E é nessa entrega, nesse momento de renúncia voluntária, que a vida se renova e a esperança brilha com mais intensidade, mostrando que os momentos de solidão e privação são, na verdade, instantes de encontro com a própria essência do amor divino. Que este chamado ao jejum seja um convite para você repensar suas prioridades, para desligar-se do barulho incessante do mundo e redescobrir a beleza do silêncio onde só a voz de Deus ressoa. Permita-se experimentar um tempo de recolhimento, de oração e de reflexão profunda, onde cada minuto de ausência do que é terreno se converte em uma oportunidade para nutrir o que é eterno. Ao abrir mão das necessidades passageiras, você encontrará uma nova dimensão de clareza, uma percepção aguçada para compreender que a verdadeira satisfação não se dá através da abundância material, mas sim da presença transformadora do Espírito Santo. E se em algum momento você se sentir tentado a voltar atrás, a ceder ao conforto imediato, lembre-se de que cada instante de renúncia é um investimento na eternidade, um ato de fé que pode transformar não só a sua vida, mas também a daqueles ao seu redor. Quando você compartilha essa experiência com sua família, amigos e comunidade, cria um movimento de renovação que ultrapassa as barreiras do individual e se torna uma manifestação coletiva da graça de Deus. É nesse espírito de comunhão, entrega, que a verdadeira força do jejum se revela, mostrando que juntos, na unidade da fé, somos capazes de superar qualquer obstáculo, de vencer as batalhas mais difíceis e de avançar rumo a um futuro repleto de esperança e de luz. Deixe que o jejum seja o ponto de partida para uma nova etapa em sua jornada espiritual, onde cada sacrifício se transforma em uma vitória, onde cada lágrima de renúncia se converte em um cântico de gratidão, e onde cada dor aparente se revela como o prelúdio de uma grande bênção. Ao se dispor a trilhar esse caminho, você abrirá as portas para um encontro inesquecível com o amor de Deus, experimentando uma profundidade de comunhão que jamais se encontra em meio à agitação do cotidiano. Permita que o Espírito Santo o conduza por essa estrada de luz e transformação, onde a abstinência se torna uma ponte para uma plenitude que só Ele pode oferecer. Assim, neste momento de decisão, escolha abraçar o jejum como um meio de despertar a sua alma e fortalecer o seu espírito. Recuse o imediatismo e a superficialidade que tentam seduzir o seu coração e opte por um caminho de introspecção e de entrega total à vontade do Pai. Reconheça que mesmo quando as forças parecem fraquejar e a sede de algo verdadeiro se intensifica, há em Deus uma fonte inesgotável de amor, de paz e de renovação.
Que cada instante de privação se converta em um testemunho vivo da sua fé, um símbolo de que você está disposto a sacrificar o passageiro em troca do eterno. Que este compromisso com o jejum acenda dentro de você uma chama de esperança e perseverança, inspirando-o a buscar uma vida onde cada desafio se torna uma oportunidade para crescer, para aprender e para se aproximar cada vez mais do coração do Criador. Pois ao final de cada jornada de renúncia, há sempre uma vitória que transcende o entendimento humano. A vitória da alma, a vitória da fé e a vitória de um amor que nunca se esgota. Que essa verdade se reafirme em cada batida do seu coração. E que você jamais esqueça que, ao se entregar de corpo e alma ao jejum, você está, acima de tudo, escolhendo viver uma vida de significado, de propósito e de comunhão eterna com aquele que é a fonte de toda a vida. Receba este convite com um coração aberto e uma mente disposta a transcender as limitações do mundo. Que o seu jejum seja não um mero ritual, mas um salto de fé. Uma decisão consciente de buscar a essência de tudo o que é divino. E que mesmo diante das dificuldades e das tentações, você se recorde de que o caminho é longo, mas cada passo dado em obediência a Deus traz consigo a promessa de uma transformação que se estenderá por toda a eternidade. Que essa prática milenar, revestida de simplicidade e profundidade, o envolva de forma irresistível, despertando em você não somente a disciplina do corpo, mas a verdadeira renovação do espírito. A cada manhã, ao decidir começar um novo dia, recorde-se de que o jejum não é um sacrifício vazio, mas o testemunho de um coração que busca se aproximar do divino, que anseia pela presença viva de Deus e que se recusa a se conformar com as grilhões de um mundo passageiro. Que o seu tempo de jejum seja marcado por momentos intensos de meditação, por reflexões que ultrapassem o horizonte do conhecimento humano e por um sentimento avassalador de gratidão, que o leve a proclamar, em meio às adversidades, que nada é impossível quando o coração se entrega por completo à vontade do Senhor. Que Ele fortaleça a sua fé, que renove a sua esperança e que, a cada instante, lembre-o de que o impossível se torna possível na presença daquele que é a luz das nossas vidas. Deus é fiel, e a cada fome sentida, a cada desconforto suportado, Ele se manifesta de maneira surpreendente, revelando que a verdadeira fortaleza não está nos prazeres efêmeros deste mundo, mas na capacidade de se entregar, de se doar e de crer que, mesmo na ausência do que é material, há uma abundância de amor, de paz e de sabedoria esperando para ser descoberta. Que esse entendimento se espalhe por cada fibra do seu ser e que você encontre, na prática do jejum, o caminho para uma transformação que perdurará para sempre. Que a sua jornada de jejum seja um marco inesquecível em sua história, um testemunho vivo da sua busca pelo divino, um capítulo de fé e perseverança que inspirará não apenas a sua vida, mas também a daqueles que cruzarem o seu caminho. Que a sua entrega seja completa, que a sua renúncia seja corajosa e que o seu coração se encha de uma paz inexplicável, sabendo que por meio do jejum você se aproxima cada vez mais do amor infinito de Deus, que nunca falha, que nunca abandona e que é a fonte de toda a transformação que buscamos. Deus é a força que nos sustenta e, ao escolher o jejum, você escolhe viver essa verdade em cada batida do seu coração, em cada suspiro de esperança e em cada novo amanhecer que o convida a recomeçar. Que essa prática se torne uma celebração diária da sua fé, uma manifestação constante do seu desejo de se alinhar com os propósitos do Criador. E que, ao se render verdadeiramente, você descubra que o maior banquete não está nas mesas repletas deste mundo, mas na presença cheia de graça e de amor do Deus que habita em você.